o que uma empresa deve fazer no início. No início, porque é claro que quanto maior vai ficando o ecossistema da empresa, mais difícil vai ficando essa questão da comunicação, de organizar o tático, de realmente aquilo que foi pensado é o que está sendo executado. Mas lá no início, aquele empreendedor que sabe que está fazendo errado e que precisa mudar, mas que ainda só depende dele, o que, que ele pode fazer como ação prática para Ação, começar? ação prática, vamos lá. Primeiro pega uma folha de papel branco aí em casa, né? E começa a desenhar os objetivos do teu negócio. Então, primeiro, onde você quer chegar com o seu negócio, Uhum. em quanto tempo você quer chegar e aquilo que move o teu negócio. Então, vamos lá. Um negócio é baseado nas competências, nos conhecimentos, nas habilidades e nas atitudes do seu proprietário, do seu fundador. Então a gente precisa descobrir quais são as ações, as paixões que esse fundador tem. As paixões, elas são fundamentais para a gente alinhar o propósito do negócio. Depois a gente precisa saber o que a gente conhece sobre aquilo que a gente está trabalhando. Se a gente não conhece, tem que estudar mais. O que a gente tem de habilidade para fazer aquilo que a gente quer fazer. Se não tem habilidade, tem que desenvolver. E se você já tem uma atitude empresarial, se você não tem uma atitude empresarial, você tem que desenvolver também. Então aí a gente pega as paixões e as competências. E a gente transforma isso em potência. O que é uma potência? É algo que você sabe fazer. Então, se o que você sabe fazer, juntando as suas paixões e as suas competências, resolve problemas, está tudo certo. Então, bota lá Uhum. no papel e bota o objetivo do seu negócio, para que ele serve, onde você quer chegar, lista as suas paixões e as suas competências e pensa nos problemas que você resolve. Isso é um começo de um planejamento, de um desenho de negócio. E é uma metodologia ágil bem simples aí que vocês conseguem fazer sozinhos. Faz esse alinhamento, se tiver tudo certo, é só passar para o próximo passo, né? Olá, galera! Estamos iniciando mais um Pod Talk com o nosso quadro Empreendecast. E hoje nós convidamos o Gustavo Soares, economista, administrador, MBA executivo internacional em gestão de negócios, mestrado em administração pela Universidade de Santa Catarina e finalizando o doutorado. É isso aí. Gente, vocês têm noção do que vai ser esse bate-papo? Se tem uma pessoa que estudou e que estudou muito para poder falar sobre esse assunto, foi o Gustavo. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Vai ser um prazer, uma honra estar aqui com você. É uma honra para nós também poder te receber. Acredito que vai ser muito enriquecedor para todos os empresários aí, micro e pequenos empresários que vão assistir o nosso podcast, que estão em busca de crescimento, que não se acomodaram, que não estão satisfeitos aonde estão e que querem crescer. É Tenho verdade. certeza que vai ser muito legal esse nosso bate-papo. Bora conversar. E é isso, Gustavo, vamos começar falando sobre quem é você. Quem é o Vamos Gustavo lá. Soares? Então, essa pergunta é difícil, né? Bom, quando a gente fala de identidade, eu acho que eu preciso dizer a identidade, né? Primeiro eu sou filho de Deus, né? Sou servo, sou servo de Cristo Jesus, sou cristão, filho de Deus. Acho que se eu tiver que me definir enquanto algo, eu sou isso, né? Mas na vida, hoje, Deus me deu a graça e a oportunidade de ter estudado muito, né? E de estar Uhum. ocupando lugares aí que poucas pessoas têm a possibilidade de ocupar. Então, como você falou, eu tenho uma formação, a minha primeira formação em economia, eu sou economista, administrador. Tive a oportunidade de fazer uma especialização internacional, né, com dupla titulação. E hoje sou mestre em administração e hoje estou terminando aí, tô às portas de termino agora no início do próximo ano, meu doutorado em administração. Profissionalmente eu sou empresário, eu tenho uma empresa chama Adquira Conhecimento, eu trabalho lá principalmente com educação corporativa, desenvolvimento de negócio de conhecimento, desenvolvimento de materiais instrucionais e missões técnicas. Essa é a parte que a gente está trabalhando agora para desenvolver, justamente para que o empresário possa sair de dentro da sua casinha e conhecer outras empresas, outros horizontes, outros lugares, né? Ter experiências imersivas nesse sentido. E sou professor universitário também, hoje ainda sou professor da Univale, da Universidade do Vale do Itajaí, e lá tenho uma carreira extensa trabalhando com empreendedorismo também, foi sempre que eu fiz. Em 2020 eu tive a oportunidade por convite de fundar a Central de Empreendedorismo da Univale. Hoje ela ainda continua existindo, chama-se Empreenduca, né? Não estou mais lá nessa função. Coordenei diversos projetos de extensão para empreendedorismo, empreendedorismo jovem, empreendedorismo na adolescência,
Em 2020 eu tive a oportunidade de coordenar mais de 300 eventos de educação empreendedora. A gente capacitou em 2020 e 2021 mais de 22 mil pessoas para o empreendedorismo. Então é um resultado muito legal, né? Que Em demais. parceria com o Sebrae Santa Catarina. E hoje eu coordeno um laboratório, chama TCC Lab, é um laboratório de transformação de TCCs em negócios inovadores e startups, que ele funciona dentro da Univale com o fomento da FAPESC, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa em Santa Catarina. E lá também o meu objetivo é capacitar professores para fazer com que os seus alunos, independente da área do conhecimento, consigam transformar o conhecimento dos seus TCCs, dos seus trabalhos de conclusão de curso, em negócio, em Uhum. startup, para poder ter impacto real na sociedade, né? E na minha vida pessoal hoje, eu e a minha esposa, Deus nos deu as graças aí de sermos pastores na Igreja Mais de Cristo aqui em Florianópolis. Nós somos pastores auxiliares ali na igreja sede. E a gente atua em alguns ministérios hoje, nos Ministérios dos Homens Corajosos, né? Uhum. E na Escola de Sabedoria. Ah, que demais. Legal. Eu tenho, né, a oportunidade de conhecer vocês, assim, principalmente nessa parte ministerial, né? A gente Aham. caminha juntos ali, é uma honra para nós. Mas a tua parte administrador e a gente se conhece pouco, a gente Sim. fala pouco às vezes sobre negócios, né? Aham. Apesar de que sempre que a gente pode, a gente tá ali entrando num assunto ou em outro, falando sobre empresas. É verdade. Mas eu queria citar um assunto que como você junto com o Sebrae fez aí toda essa formação para esse monte de empreendedor, falar a respeito sobre os números, né? O que Uhum. que os números no Brasil dizem hoje? Que a grande parte das empresas que abrem, elas fecham Uhum. ali, né, nos primeiros 2 anos, depois tem uma outra queda grande ali aos 5 e Isso. assim vai. E a gente sabe que isso se dá à falta de gestão, Isso. né, na grande maioria das vezes. Mas assim, Gustavo, eu percebo também que o empreendedorismo no Brasil, ele acontece geralmente de forma acidental. Isso. As pessoas É se isso mesmo. tornam empresários por um acidente, Isso. ou porque ficou desempregado, no caso da mulher, por questão de sobrevivência Isso. mesmo, porque se ela arrumar um trabalho, ela não consegue cuidar dos filhos, então ela prefere Uhum. empreender porque ela Sim. tem essa liberdade. Mas aí me tornei empresário por Uhum. acidente e agora eu tô envolvido no operacional Sim. e eu não consigo sair disso. Você acredita que esse número se dá a esse fato? E o que que a gente, como um estudioso, Uhum. como uma pessoa que está dentro desse ecossistema, Uhum. pode dizer que às vezes uma virada de chave muda essa realidade de tantas empresas abrindo e fechando? Então, vamos lá, né? Realmente esse número é alarmante e ele é assim no Brasil há mais de 20 anos, né? Acho que sempre foi, né? Mas o Sebrae tem aí pesquisas sempre recorrentes com relação a isso. Eu acredito que além da falta de gestão, porque o empreendedorismo por necessidade é realidade no Brasil, as pessoas não empreendem porque têm desejo de abrir negócios e transformar a realidade das pessoas, mas porque precisam. Foram demitidas e precisam abrir seu negócio para sustentar sua família. Mulheres foram abandonadas pelos maridos e de repente se veem grávidas e demitidas do trabalho para poder sustentar o seu filho, também começam a empreender, fazem um bolo dentro de casa, vão fazer um crochê, inventam alguma atividade profissional, né? Então, o primeiro grande problema do empresariado hoje, além da gestão, é a falta de propósito. E eu sei que isso é clichê e muita gente fala sobre isso, mas uma empresa, eu tenho trabalhado muito a partir do propósito no meu negócio, porque eu penso que uma empresa é uma entidade, vamos dizer assim, Uhum. né? Quando você dá nascimento a um CNPJ, ele pode viver mais que você, Sim. né? Então a gente tem muitas empresas aí no Brasil que vivem muito mais tempo do que os seus fundadores. Só que se o propósito do fundador não está alinhado ao propósito do negócio, em pouco tempo, com o perdão do francês, as pessoas enchem um saco. Porque quando você vai gerenciar uma empresa, você vai ter dívidas, você vai ter conta, você vai ter que fazer previsão de faturamento, vai ter que contratar pessoas, entender de fornecedores, entender que as parcerias estratégicas são importantes para o crescimento do negócio e as pessoas não estão interessadas nisso. As pessoas estão interessadas em vender o seu produto ou serviço.
Sim. ganhar seu dinheiro, Uhum. pagar suas contas e viverem as suas vidas. E não tem problema disso. Essa pessoa tem perfil CLT, tem perfil de funcionário. Uhum. Então, dentro em breve, se em pouco tempo, se ela vê que o negócio não vai deslanchar, ela vai querer mesmo voltar para esse conforto, vamos dizer assim, Uhum. de ter essas dores de cabeça e essas preocupações nas mãos de outras pessoas. Eu não vejo problema. Mas o Brasil hoje é um celeiro de oportunidades, onde tem problema para resolver, tem oportunidade para o empreendedor, É né? verdade. Então, quanto mais problemas a gente tem, mais dinheiro tem na mesa para que a gente possa ganhar. E essas Uhum. pessoas elas não estão ligadas nessas oportunidades, às vezes por falta de acesso à educação, por falta de acesso à compreensão de que empreender é interessante, é importante, de saber como ganhar o dinheiro, como precificar. Então, eu penso que seja nessas duas linhas. Ou falta de propósito, de entender o propósito da abertura do seu negócio, ou então não entender mesmo como fazer a gerência de todo o processo. Você falou bastante sobre falta de propósito Aham, e tem uma empresa aqui em Santa Catarina que aham, eu admiro demais, que é a WEG. uhum. Né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer a WEG um pouquinho mais de perto e aí ela fala exatamente isso que você disse, né? Ela é uma empresa que durou muito mais do que os seus fundadores Isso. e tá aí fazendo história ainda. Uhum. Mas por quê? Porque o propósito tá tão enraizado que você entra lá desde Isso aí. do segurança até a copeira, todo mundo ela Uhum. fala a mesma língua, porque Sim. elas entenderam o propósito e elas continuam fazendo a diferença. Propósito gera cultura, né, Renata? Uhum, E aí eu pesquiso hoje algo chamado cultura empreendedora, né? Por que que as pessoas estão voltadas ao empreendedorismo? Porque elas entendem que é cultural, a gente precisa empreender dentro e fora das empresas. E o que uma VEG consegue é isso mesmo, né? uhum. Ecoar o seu propósito a ponto de que ele se transforme em cultura organizacional. E quando isso fica enraizado na cultura organizacional, todo mundo que entra lá bebeu a água do bebedouro e aí passa a ser VEG, né? Sim. Veste a camisa. Não, e veste tanto e falam com tanta alegria e com tanto amor que você vê os olhos brilharem, né? Então eu vejo que o grande desafio hoje do empreendedor é ele primeiro amar tanto o negócio dele a ponto de os olhos dele brilhar, porque hoje a gente vê muito empreendedor estafado, assim, tô Sim, exausto, cansei e não vejo a oportunidade mesmo de querer me livrar com disso daqui. certeza. Então, se você tá nessa fase, realmente a melhor decisão que você tem que fazer é parar. Com Começa certeza. outra coisa, ou vai realmente dar um passo atrás, volta a ser CLT. Eu já tive essa experiência, né, de empreender e dar um passo atrás, Sim. voltar novamente para o CLT, depois dar uma reestruturada de novo e voltar. Mas eu, na minha primeira experiência empreendendo, eu descobri que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha Aí. vida, sem dúvida. O que eu não tinha era bagagem o Uhum. suficiente para eu conseguir manter aquele negócio, porque veio a pandemia, era um buffet de eventos, então Sim. não precisa nem da gente falar muito. É, Porque eu sofri muito, foi um período muito dolorido a pandemia para quem trabalhava com com eventos na certeza. época. Então, dei um passo atrás, mas para novamente sabendo que o meu futuro era empreendendo, porque eu realmente entendo a importância de fazer a diferença e de ajudar outras famílias, porque o empreendedor, de fato, ele não vai ficar sendo só um Ah, microempreendedor com certeza. individual. A ideia é que o negócio cresça, né? E o negócio é como uma criança, ele naturalmente começa pequenininho. Uhum. Hoje no Brasil a gente tem a possibilidade do MEI, né? O microempreendedor Uhum. individual, que dá ali aquela facilidade das taxas, dá possibilidade de abertura, de já ter sua empresa consolidada. Mas aí a empresa vai crescendo. Bom, e daí? O que que a gente faz, né? E aí é onde as pessoas erram. Porque as pessoas não sabem contratar, não querem buscar ajuda e pensam que a partir do momento do crescimento elas vão viver a vida do glamour, Uhum. né? Que é o secretário marcando a agenda, que os problemas não chegarão, que eu pode ficar em casa dormindo até mais tarde, quando na verdade é o contrário, né? É Quando o verdade. negócio cresce, cresce o nível de comprometimento, porque aí a gente começa a ter, na teoria, o que a gente chama de pirâmide estratégica. A gente precisa pensar que um negócio ele vai se desenhar a partir de direcionamentos estratégicos,
comportamentos táticos e operacionais, coisas que vão direcionar ações dentro da empresa para que os resultados venham, e ações operacionais. Então, é aquela pirâmide do estratégico, tático, operacional, né? Uhum. E no começo, quando a gente é microempreendedor individual, a gente faz tudo, né? Sim. Então a gente apita o jogo, chuta pro gol e agarra no lugar do goleiro. E Uhum. quando a empresa vai crescendo, não, a gente precisa estruturar pessoas para fazerem um tático, pensar em quais serão as próximas ações e quais são as metas que a gente tem que atingir. E de pessoas para pegar o pesado também, né? E Sim, pegar fazer na a parte massa. Isso. operacional E mesmo. às vezes o empresário, o empreendedor, ele vai ter que ficar na empresa muito tempo fazendo tudo junto com seus colaboradores, ou pelo menos ensinando a fazer. Sim. Porque aquela frase que a gente escuta, que o boi só cresce diante do olho do dono, né? É Uhum. verdade, é por isso. É porque eu não posso botar alguém para fazer o atendimento da minha empresa e dizer assim, ó, atende de qualquer forma. Sim. Eu preciso alinhar um script de vendas, um script de atendimento, mesmo que seja pelo WhatsApp, E né? se você não tem essa posição de ensinar, você fica naquela história de que, eu não consigo arrumar funcionário para minha empresa porque ninguém faz que nem eu. Não vai fazer Não vai mesmo. fazer. Ninguém vai fazer igual a você. O Não, que você vai conseguir é com treinamento exatamente. trazê-las mais perto de um Isso. padrão. E esse padrão ainda tem que ter sido muito bem trabalhado para que a comunicação flua, né? Porque a gente sabe que hoje o maior da dificuldade das grandes corporações é a comunicação. Aquilo que as cabeças pensantes estão pensando e criando como direção não chega lá no chão de fábrica. Isso mesmo. E aí, a hora que você vê, você tá com um problemão porque a comunicação não chegou, né? Então, o que, na tua visão, né, de professor e que hoje está aí dentro desse ecossistema das empresas, o que uma empresa deve fazer no início? No início, porque é claro que quanto maior vai ficando o ecossistema da empresa, mais difícil vai ficando essa questão da comunicação, de organizar o tático, de realmente aquilo que foi pensado é o que está sendo executado. Mas lá no início, aquele empreendedor que sabe que está fazendo errado e que precisa mudar, mas que ainda só depende dele, o que que ele pode fazer como ação prática para Ação, começar? ação prática, vamos lá. Primeiro pega uma folha de papel branco aí em casa, né? E começa a desenhar os objetivos do teu negócio. Então, primeiro, onde você quer chegar com o seu negócio, Uhum. em quanto tempo você quer chegar e aquilo que move o teu negócio. Então, vamos lá. Um negócio é baseado nas competências, nos conhecimentos, nas habilidades e nas atitudes do seu proprietário, do seu fundador. Então a gente precisa descobrir quais são as ações, as paixões que esse fundador tem. As paixões, elas são fundamentais para a gente alinhar o propósito do negócio. Depois a gente precisa saber o que a gente conhece sobre aquilo que a gente está trabalhando. Se a gente não conhece, tem que estudar mais. O que a gente tem de habilidade para fazer aquilo que a gente quer fazer. Se não tem habilidade, tem que desenvolver. E se você já tem uma atitude empresarial, se você não tem uma atitude empresarial, você tem que desenvolver também. Então aí a gente pega as paixões e as competências. E a gente transforma isso em potência. O que é uma potência? É algo que você sabe fazer. Então, se o que você sabe fazer, juntando as suas paixões e as suas competências, resolve problemas, está tudo certo. Então bota Uhum. lá no papel e bota o objetivo do seu negócio, para que ele serve, onde você quer chegar, lista as suas paixões e as suas competências e pensa nos problemas que você resolve. Isso é um começo de um planejamento, de um desenho de negócio. E é uma metodologia ágil bem simples aí que vocês conseguem fazer sozinhos. Faz esse alinhamento, se tiver tudo certo, é só passar para o próximo passo, né? Uhum. Por onde eu começo? Planejando. E você falou sobre planejamento e é muito engraçado isso, porque se a gente for perguntar para esse monte de micro e pequeno empresário aí, Uhum. quantos deles planejaram o seu negócio, nós vamos ter uma resposta muito mínima de um Isso. grupo muito pequeno de Uhum. pessoas, porque como a gente falou ali no início, a Uhum. maioria desses negócios acontece, né? Sim. E aí lá no meio do processo é que a pessoa vai vendo que ela tá ficando muito sobrecarregada, que ela realmente tá, né, Uhum. chutando a bola, marcando, apitando e defendendo. É isso aí. E aí ela vai chegando nesse momento de acordar para a vida. Uhum. Ou eu mudo isso agora, Isso. ou eu desisto, né? Mas o que a gente pode dizer, e eu digo por experiência própria,
é que a única forma que você tem de mudar a vida da sua família e de outras famílias é empreendendo. Sim. Não vamos dizer que você não pode alcançar sucesso trabalhando em uma empresa. Pode sim, a gente conhece empresários que têm, né, um salário altíssimo Sim. e às vezes em setores públicos também e tudo É, mais. Mas se você quiser ir além, verdade. é só empreendendo. Isso é uma coisa bem legal da gente conversar, Renata, porque essa é a noção que a gente tem, né, para aquelas pessoas que têm, como nós, o ímpeto de abrir negócios, né? Sim. Mas você falou para mim agora que tem pessoas dentro de empresas que ganham muito dinheiro e Uhum. pessoas dentro do serviço público que também ganham muito dinheiro fazendo seus trabalhos, né? Sim. Essas pessoas elas também são empreendedoras. Essas pessoas elas sempre têm um comportamento muito parecido com o nosso de que Sim. empreende, né? É vontade de fazer mais do que os outros, é uma Sim. proatividade, uma paixão por aquilo que se faz. A gente chama isso de comportamento empreendedor. E Sim. hoje nenhuma empresa mais contrata alguém que não tenha comportamento empreendedor. Então não dá pra gente deixar de ser empreendedor em lugar nenhum. É verdade. Agora, para mudar realidades, realmente, eu concordo contigo. A gente tem que estar realmente com uma empresa com um CNPJ na mão e fazendo muito mais do que o necessário, né? E o que não deixa de ser real também, que se você já está pensando em empreender, o melhor lugar para você começar é no CNPJ alheio, Com certeza. né? Se eu posso errar no CNPJ dos Muito outros, melhor. por que que eu vou errar no meu direto, né? É Então, isso aí. assim, ó, se você não tá conseguindo fazer a diferença no CNPJ do teu É, patrão, muito dificilmente você vai conseguir fazer a diferença é no isso teu mesmo. próprio CNPJ. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do empreendedorismo dentro, né? Do Sim, empreendedorismo ali dentro das empresas, porque eu sempre ouvi dos meus gestores, né, de que eu tinha pensamento de dono, sim. de que eu analisava o problema como se ele fosse realmente meu, Uhum, né, que eu tentava encontrar soluções viáveis, uhum. porque às vezes o funcionário ele só quer solucionar, mas ele nem quer saber se a solução é É viável isso mesmo. financeiramente, se vai fazer bem para a empresa ou mal para a empresa. Uhum. E eu sempre tive esse pensamento diferente e a gente percebe realmente que essas pessoas elas crescem mais rápido, né? Eu tive durante a minha carreira, né, profissional, eu cresci rápido, posso dizer isso, que eu realmente comecei ali como o início de uma instituição financeira, e eu cheguei à gestão. Uhum. Quando eu cheguei na gestão, eu descobri que eu tinha realmente algumas deficiências que eu precisava melhorar para conseguir gerir pessoas. Sim, E é isso que vai fazer com que você cresça na cresce. tua empresa, é se colocar num Uhum. desafio a ponto de saber que você não é bom naquilo e que você precisa estudar mais, que você precisa melhorar. O empreendedor não é assim também? É Aham, isso que a gente faz na nossa empresa. A gente está falando agora de planejamento, né? E a gente sabe que as pessoas abrem seus negócios por necessidade. Mas na hora de crescer, você vai ter que botar as suas dores no papel. Você sim. você vai ter que enfrentar, né? E quando você coloca no papel aquilo que você quer alcançar e você começa a observar que você não tem tudo que você precisa para crescer, Uhum, aí vem o momento da dor, né? Que é o uhum, comprometimento que a gente estava falando. É procurar um curso de desenvolvimento humano e pessoal, é procurar um curso de gestão de pessoas, é procurar uma associação para poder oferecer benefícios para os seus colaboradores, é às vezes encontrar a necessidade de pedir um empréstimo para crescer seu negócio, né? uhum. Arriscar um dinheiro que você ainda não tem dentro de um produto que você ainda não Sim. vendeu. Isso é ser empreendedor. Então, Uhum, quando você fala, Renata, de que quando nós crescemos e somos colocados em uma posição desconfortável para nós, é ali que a gente cresce mesmo. uhum. E não tem dor não tem crescimento sem dor, né? Então, Sim. vai doer de qualquer forma. A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder conseguir esse crescimento. E o empreendedor, quando ele precisa crescer no seu negócio, o seu negócio só vai crescer se você crescer também. Então Uhum. você vai ter que buscar conselho, vai ter que buscar orientação, vai ter que buscar treinamento, vai ter que buscar capacitação, vai ter que botar suas dores no papel, vai ter que calcular os centavos, parar de tirar dinheiro do caixa para comprar Coca-Cola e bolo, né? Sim. E são todas as ações que a gente tem que fazer. E isso faz com que os empresários, aqueles nascentes que a gente estava conversando,
eles desistam do negócio. Uhum. Porque eles veem que não tem tanta liberdade quanto é necessário. Você vai ver seu negócio faturando 100 mil por mês, mas 70% disso vai ser seu custo. E você não vai poder Uhum. gastar 100 mil por mês para ir fazer uma Sim. viagem. Você vai ter que pagar todas as suas contas, vai ter que pagar o aluguel, vai ter que pagar a luz, vai ter que pagar os funcionários e vai ver que vai sobrar pouquinho para você. É que, na verdade, se o empresário ele tratar o dinheiro de forma emocional, ele vai se lascar. E eu tenho Exatamente. que falar isso É isso aí. realmente, porque assim, a gente já conviveu com pessoas que realmente tratam o dinheiro de forma emocional. E aí, quando você está trabalhando em empresa e que esse volume de recurso aumenta, essa pessoa que lida com o dinheiro emocionalmente, ela tende a achar que aquele dinheiro é dela. E Isso. faturamento não é lucro, né? E as pessoas, elas confundem muito isso. Sim. Você, como professor, imagino que você deve encontrar isso todo dia. Todo dia. É... Muita gente pensa assim. Isso porque o volume de dinheiro impressiona, né? Quem Uhum. não quer mudar de vida Sim. radicalmente, né? Só que você tem que entender que aquilo que está lhe proporcionando viver uma vida diferente precisa ser remunerado também, Uhum. né, Renata? É muito bonito. A gente vem aqui, tem uma mesa muito bonita, uma televisão, todo esse equipamento, o pessoal aqui por trás. Mas que bom seria se você pudesse pegar todo o seu faturamento e investir nos seus passeios, na sua família, na sua Sim, diversão, né? é Mas a verdade. energia elétrica tem que ser paga, né? Senão a gente não estaria com o ar-condicionado ligado. E aí, quando o empresário toma esse choque de realidade, ele começa a perceber que empreender não é tão simples assim. É Uhum. um negócio, o jogo é sério, o jogo é duro, e a gente precisa pagar as contas no final do mês também, né? Sim, Mas é uma possibilidade de muito crescimento e muita riqueza. E são esses níveis de maturidade que os empreendedores, por necessidade, vão enfrentando como socos no estômago. Diferente uhum, daquele cara que tem um dinheiro guardado e decide, eu vou empreender, e se prepara para isso antes, quem empreende por necessidade vai aprendendo isso no caminho. E aí o Sebrae tem a estatística que com 2 anos de abertura de negócios no Brasil, entre 87% e 89% dos negócios fecham. Primeiro porque falem, entram em falência, as pessoas confundem o que é da empresa e o que é pessoal e acabam gastando o dinheiro mesmo uhum, desenfreadamente. Segundo porque não entendem estruturas de gestão, não conseguem firmar parcerias e crescer o seu negócio. E terceiro porque desistem, desanimam, né, ficam uhum. desmotivados. O seu propósito não está alinhado ao propósito do negócio. E lá com 5 anos? Bom, 5 anos de negócio é bastante tempo, né? Sim, já é bastante tempo. Aí a gente bota nessa estatística os empresários que têm os seus negócios e que decidem vendê-los por grandes oportunidades. Então a gente vê CNPJ fechando, mas é Uhum, porque estão entrando em outros CNPJs, né? sim, Aí a gente tem as fusões e as aquisições que acontecem muito com as empresas que estão mais maduras. uhum, E tem pessoas que simplesmente constroem ali seu plano de aposentadoria durante a sua jornada de vida, né? sim, E aí decidem investir em outros negócios e tá tudo bem. Mas o que preocupa mesmo hoje na nossa estatística é esse número de fechamento de empresas muito cedo. E como a gente resolve isso, né? Conscientizando os empresários de que eles precisam aprender sobre o seu negócio e sobre si sim, mesmos, uhum, né? Parece um papo meio de coach assim, mas não é, é porque é a mais dura realidade, né? uhum, Por isso é que a gente precisa dos profissionais que vão nos ajudar a entender quem nós somos e quem nós somos no nosso negócio para que o nosso negócio precise prosperar. sim, Então, não é só planejar. Hoje eu trabalho literalmente com planejamento, né, Renata? uhum, Então, é desenvolvimento de negócio, desde o início, o que é o teu negócio, para onde ele vai, qual é o futuro, quais são as ferramentas que você pode usar sempre no teu negócio para continuar fazendo esses planejamentos para crescer. Mas eu admiro muito os profissionais que trabalham na mentalidade do empreendedor. sim, Porque é um problema mesmo. Às vezes a sim. nossa mentalidade é o nosso gargalo. É que, na verdade, eu vejo que o maior problema está na mentalidade, porque a gente vê muito empreendedor que ele acha que ele é o cara. É isso aí. Ô, amigo, enquanto você estiver achando que você é o cara, você não cresce, porque você só vai se tornar aprendiz de novo quando você vestir a camisa da humildade e entender que você não sabe. Não. Você até tem uma expertise, um conhecimento técnico, né? É. Mas o conhecimento técnico não é o que vai te levar para o próximo nível. Ele foi o que te trouxe até aqui e te estagnou. Mas aí a pessoa. E aí vem as inseguranças também desse empreendedor. Com Ah, certeza. porque se eu divido o que eu sei, daqui a pouco essa pessoa sai daqui e monta um negócio para ela. É o risco que a É o gente risco vai que ter que corre. correr. É isso aí. Enquanto empresário, e eu vi isso na empresa que eu trabalhei, por exemplo.
6 meses antes de eu pedir demissão, Uhum. a minha instituição investiu R$ 10.000 para mim e por mim num treinamento de Sim. gestão. Porque ele queria me ensinar a gerir. Ele tinha garantia de que eu ia ficar lá? Nenhuma. Nunca Nenhuma. tem, né? E a empresa perdeu com isso? Não, claro que não. Porque eu entreguei o que eles me proporam durante o período que eu fiquei. Sim, E eles me prepararam para eu ser uma pessoa preparada para o mercado quando com eu certeza. saísse de lá. Então é um círculo que tem que ser um círculo virtuoso no sentido de que eu invisto aqui e essa pessoa pode não ficar aqui, mas eu tô fomentando o mercado que ela vai trabalhar em outra empresa. E assim vai. E outras empresas vão estar preparando pessoas para trabalhar na sua empresa também. Em treinamento e desenvolvimento a gente discute muito isso. Quando nós conversamos com os responsáveis por empresas, a gente fala: o que é melhor? Você treinar uma pessoa para ela ficar na sua empresa até lhe dar um bom resultado e sair, correr o risco de sair para pegar uma oportunidade melhor, Aham. ou você ter um funcionário que você nunca investe nele e ele entrega sempre os mesmos resultados, Sim. né? E conosco, que somos empresários, é a mesma coisa. Ontem eu estava numa roda de empresários aqui em Florianópolis, e aí um empresário já antigo de roda, ele disse assim: eu adoro esse ambiente, porque eu entendo muito sobre o meu negócio, mas é Uhum. aqui às vezes tomando um café que alguém me fala meia coisa e eu Ah. resolvo um problema que eu tô há 3 semanas batendo cabeça para resolver. Ou seja, embora ele seja um grande empresário, um excelente consultor que resolve problemas dos outros, na hora de resolver os próprios problemas ele não enxerga, né? É a Aham. miopia. Eu tô aqui conversando contigo, eu enxergo a ponta do meu nariz, mas eu não enxergo o meu rosto. Sim. Então eu preciso do outro para poder enxergar o meu rosto. Então Uhum. você consegue enxergar os meus problemas com muito maior facilidade do que eu. É E verdade. eu o seu também, né? Então, essa humildade do empreendedor, independente da sua formação, né? A gente vem aqui falar de uma posição de muito estudo, mas eu não sei tudo. Bem pelo Uhum. contrário, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe que sabe. Porque a gente vai se aprofundando nas coisas e vai entendendo que tem muitos outros detalhes que nós não somos conhecedores, né? Não, isso que você falou agora me fez lembrar de uma situação, né? Uma grande empresa de creme dental estava reunida o dia inteiro com toda a equipe técnica, o povo ali pensando como que eles faziam para aumentar as vendas, porque eles já tinham melhorado o produto, melhorou a embalagem, mas não aumentava as vendas, não aumentava as vendas. E ali, depois de um dia inteiro reunido, e serve cafezinho, e sai cafezinho, e aí a mulher que serviu o cafezinho numa dessas entrou no meio da reunião e aí ela pegou e falou assim: "Vocês me permitem dar uma ideia? Por que que não aumenta a boca do tubo?" E aí, esse tipo de situação, né? Eu tô contando essa história porque a gente tava falando sobre toró de ideias, né? É, Que às vezes é isso que a gente é. precisa mesmo. Às vezes tava lá a equipe, todo mundo estudados, técnicos, melhores gestores, isso para definir como aumentar as vendas. A mulher virou e falou assim: aumenta a boca do tubo. Vocês já perceberam quanto de creme dental a gente joga fora É verdade. hoje? Por... É, isso é, Aumentou as vendas da é, empresa em mais de é. 30%. E quem deu a ideia? Não foi ninguém A pessoa menos estudado, provável, né? letrado. A menos É. provável. Mas isso é porque quando a gente está de fora do processo, a gente tem algumas facilidades. Isso é muito normal, né? Em processo de prototipação e desenvolvimento de negócios, a gente procura sempre juntar o maior número de pessoas possíveis dentro das especialidades mais diferentes possíveis para que isso aconteça. Esse processo de inovação, né, é o que a gente chama de insight inovacional, literalmente, insight inovacional. Você tem um insight, é um relâmpago, assim, uma coisa que vem e aquilo pode resolver um problema muito sério de uma organização. Tem muitas empresas, inclusive, investindo no que a gente chama hoje de hackathon, né? São processos imersivos de desenvolvimento de Sim. soluções para resolver problemas como esse. E as pessoas que dão as melhores soluções são as pessoas que estão menos envolvidas diretamente com o processo. E aí vem também a questão do próprio empresário, se ele permite uma cultura criativa dentro da empresa dele. Empresário, se você é aquele cara que boicota os teus colaboradores, que Isso tudo e aí. quanto é ideia que eles trazem para você, você não escuta, você não ouve, você literalmente está criando um time que não vai criar solução para você, É isso aí. né? A cultura criativa dentro das empresas, elas têm que ser mais Fundamental. é fundamental Fundamental. realmente, porque quem faz o trabalho duro são eles. Então, Isso aí. quem são as melhores pessoas para poder encontrar soluções para o teu negócio?
O Jorge trabalhou há alguns anos num frigorífico lá em Uhum. Rondônia. E esse frigorífico lá em Rondônia, eu me lembro porque eu gostava bastante desse projeto deles, Aham. apesar do Jorge nunca querer participar, e eu entendo ele também, que eles desenvolviam o seguinte projeto, que se você se unir com mais algumas pessoas aqui dentro da empresa e trazer soluções de Sim. economia para o frigorífico, nós vamos levar para uma competição e os que mais economizarem para nós, a gente vai premiar com a viagem, com o almoço, com isso e Uhum. aquilo. Gente, teve uma vez num almoço desses de final do ano lá do frigorífico que um grupo construiu um negócio bobinho, assim, ó, que eles gastaram quase nada pra evitar aqueles pedacinhos de carne que caía pro chão. Sei. Economia de 115 mil reais por mês Imagina, muito pro dinheiro, né? É. frigorífico. Eles criaram porque eles faziam aquilo todo dia. Hum. Então, assim, observa como que as grandes empresas já fazem isso. Então, se você é uma pequena empresa, você tem que estar fomentando isso. Não importa se você tem 2 colaboradores, se você tem 3 colaboradores. Essas pessoas vão encontrar uma forma mais fácil de desenvolver o papel delas. Com certeza. Isso chama, Renata, inovação frugal. É a inovação sem nenhum tipo de recurso, apenas pela visualização e experimentação. E quanto mais as empresas se apropriarem disso, melhor, né? Você está remunerando um colaborador que tem uma visão completa do seu processo. Então traz ele para dentro e deixa ele desenvolver mesmo. Vê se Uhum. aquilo cabe, se não vai te dar mais custos, enfim, remunera. E premia esse cara, porque com certeza os resultados são muito bons mesmo. Olha só, eu nem sabia que tinha um nome técnico É. para isso, né? Mas existe. Então, assim, observar mesmo. Eu vejo que a gente, como nós estamos fazendo isso aqui no estúdio, Sim. trazendo jovens que gostam desse mundo do audiovisual Uhum. e dando liberdade para eles poderem criar soluções para gente. Sim. Todas vão ser efetivas? Não. Não vão. Né? Às vezes vão ter umas ideias bem viajonas ali, mas não tem É problema. isso aí. Não tem problema. Isso é atiçar a criatividade, Sim. mas nunca cortar essas asinhas, né? Não, você tem que literalmente dar asa para esse funcionário voar. Deixar voar. Salomão no livro de Provérbios escreve que é na multidão de conselhos que há a sabedoria, né? Então eu acho que é um pouco disso, assim, é trazer esses princípios para dentro da nossa organização e entender que, mesmo que a gente seja o MEI lá que tá dentro de casa, fazendo um bolo para entregar, às vezes o maridão vem do lado e diz assim, pô, dá uma ideia legal. E se Uhum, você fizer isso? Não descarta a ideia, pensa, uhum, reflete sobre ela, sim. que pode ser ali uma virada de chave para o teu negócio, né? Esse é o fundamental. E tem que estar se alimentando sempre de conhecimento. E o conhecimento não está só nos livros, está no vídeo, está numa conversa, está num grupo de outros empresários, está nas pessoas com que você convive. Ali existem chaves que vão ser entregues para que você possa usar no seu negócio. Você falou uma coisa agora que é bem importante, eu vou tocar nesse assunto, que é, às vezes eu tô ali fazendo um bolo e o maridão veio do lado e deu uma ideia. E eu quero trazer à tona o seguinte: se você, ou marido, ou esposa, É, você é muito executor, você é aquele cara muito mão na massa, eu tenho que abrir os teus olhos para te dizer que você provavelmente tá deixando passar muita coisa. Porque quem é executor, e eu falo porque eu sou a executora, né, lá na minha casa e uhum, nos negócios, passa muitas ideias por mim, porque eu não vejo, eu tô aqui fazendo, eu tô ocupada fazendo. E aí eu sempre digo que não existe Renata sem o George, por mais que as pessoas não acreditam nisso. Por quê? Porque a grande maioria das coisas que eu executo não foi ideia minha, gente. uhum. A ideia surgiu lá na cabeça do George. Mas como eu sou a executora, as ideias surgem, ele comenta, eu, como aprendi, porque É, isso foi um aprendizado, de ouvir e filtrar, aí eu trago e sim. executo. Aí as pessoas veem acontecendo e pensam, nossa, a Renata é um gênio. A grande maioria das ideias não É isso aí. vieram de mim. Então, abra os teus olhos e os teus ouvidos para ouvir as pessoas que estão ao teu redor. Se você é MEI, você tem a sua esposa, você tem o seu esposo. Essas pessoas querem o teu bem, gente, elas não querem o teu mal. Com certeza. E no mundo empresarial ó, lá vem eu com os meus livros, né? Tu falou Aham. aí, vou lembrar de um autor. Tem um autor italiano, inclusive ele faleceu agora há pouco tempo, chama Domenico Di Masi. E ele escreveu um livro chamado Ócio Criativo. Qual é a Uhum. provocação que ele faz para o mundo da gestão, né? Uhum. Quando você está muito ocupado, que é exatamente o que tu falou, quando você está muito ocupado fazendo, você não tem
liberdade para pensar em novos jeitos de fazer aquilo que você faz. Hum. Então a provocação é: tenha o momento de ócio criativo. Desliga o celular, desliga a televisão, deita numa rede, vai para a beira da praia, vai Uhum. fazer algo diferente do que você está acostumado a fazer. Geralmente é nesses motivos que a criatividade que a gente dá vazão para a criatividade, né? Sem que a gente tenha distrações. E aí a gente consegue realizar soluções diferentes. Então, isso tem um livro também, muito, muito legal. Quem Olha puder ler só. aí, Ócio Então, Criativo. leiam, porque eu tenho certeza que vai É, fazer a diferença. é Porque isso aí. os fazedores, que é o caso dessas grandes microempresas aí, que são pessoas fazedoras, elas cansaram até de ser mandada pelos outros porque achava que era lento. Eu conheço muitos empresários, Gustavo, que se Sim, tornaram empresários porque achavam que as empresas que elas trabalhavam eram lentas. com certeza, E tem eles bastante. queriam mais velocidade, só que daí depois chegou lá e botou tanta velocidade no negócio que não cresce também, porque às vezes o crescimento não é na velocidade, Sim, é na calmaria de sim, olhar para o de perceber, né? negócio. Inclusive no processo de maturidade da empresa, quando a gente vai crescendo, né? Lembra de novo daquela pirâmide que a gente falou, do operacional, tático e estratégico. Em algum momento, o dono da empresa, para que ele possa se dedicar ao estratégico, ele vai ter que largar completamente o operacional e o Sim. tático, né? E aí ele vai poder usufruir melhor daquilo que é o recurso que a gente não sabe quando vai acabar, que é o tempo. Ele vai usufruir melhor do seu tempo como? Estudando, lendo livros, vendo filmes, conhecendo pessoas, Uhum. dando palestras, oferecendo treinamentos, em que ele vai oxigenar a sua mente para poder voltar com o estratégico para dentro da empresa, né? Uhum. Então, se você é fazedor, esse conselho da Renata é incrível. Aprenda que você vai ter que abrir mão. Se você não abrir mão, seu negócio não cresce. É. E eu falo pra vocês, eu apanho sobre isso todos os dias, porque eu sou a fazedora, eu quero sair fazendo as coisas, Sim. né? Ainda bem que eu tenho realmente um sócio que me traz pra cá e fala assim, calma, Uhum. vamos devagar, não precisa dessa correria toda. Vamos pensar nisso, Sim. vamos, né? E o Jorge é muito objetivo nesse sentido, ele nunca fala. Quando ele fala, aí você abre os olhos, assim. Então, abre os teus olhos para essas pessoas que estão no teu meio e aprende a se abrir. Sim. Você não sabe tudo, né? É E verdade. sai desse lugar, porque se você ficar nesse lugar de sabe tudo, você não vai crescer mesmo e tá fadado a. Porque assim, ó, se você não cresce, você morre. Mas vamos falar de uma coisa objetiva nesse sentido, né? Que são as competências para empreender, né? Uhum, Hoje a gente chama, o mercado chama isso de soft skill e de hard skill, né? Eles dividem as soft skills como as competências comportamentais de quem vai fazer alguma uhum, coisa na sua empresa e a hard skills como a competência dura, né? uhum. Aquilo que você vai fazer. Então, uma hard skill de quem faz café é saber quanto pó de café vai colocar no filtro e quanto a água e a temperatura da água para colocar. E uma soft skill é entender pelo cheiro se o café tá bom, se o Sim. café ainda não tá passado, enfim, essa circunstância, né? O empreendedor hoje ele tem que entender que ele precisa desenvolver isso nele. Ele Uhum. precisa saber fazer o duro, né? Da competência do seu negócio para poder ensinar, mas ele precisa entender o subjetivo também. Então, é aquilo, né, Renata? Estamos aqui nós dois conversando. Se você não tem o timing e o subjetivo de saber o que me perguntar e como me perguntar, a conversa não vai acontecer. A gente vai Sim, parar aqui, vai ficar 5 minutos, vai ficar se olhando, é né? verdade. Então, esse é o soft. E todo empresário precisa ter o soft do seu negócio. É onde ele vai conseguir selecionar os fornecedores, os clientes, Uhum. entender se o mercado tá bom, se ele precisa pivotar o seu produto, se ele precisa pensar num novo produto, se tá na hora de abrir uma filial ou não. Claro, sempre pensando que tem que ter relação com o dinheiro, com os custos, com a gestão dessa nova operação. Mas é uma questão de feeling mesmo, é uma questão de se treinar para isso. E como a gente se Uhum. treina para isso? Estando com empresários que são mais maduros e melhores que nós, estudando empreendedorismo e entendendo o nosso mercado, pesquisando na internet quais são as novidades do nosso mercado, Sim. entendendo quem são as pessoas que são potenciais e chaves daquilo que a gente está fazendo, né? Porque você está aqui conversando comigo, mas não necessariamente você sabe como é que aquela lâmpada que está nos iluminando foi fabricada. Sim. Alguém sabe onde comprar a lâmpada, mas você não precisa saber aquilo, né? Uhum. Mas o subjetivo de conversar, de entender quando começa uma conversa, de quando ela vai ser interessante ou não, isso você precisa fazer. E como é que a gente
compreende e ganha essas competências no dia a dia e entendendo aquele mercado que a gente está, né? Então não adianta nada eu ser um excelente pipoqueiro, vou usar o exemplo do pipoqueiro, lembrei de um baita empresário que tem lá em Itajaí. Uhum. Não adianta eu ser um excelente pipoqueiro se eu não entender quando eu tenho que fazer a pipoca, que tipo de pipoca o meu cliente gosta, o que vai Sim. chamar a atenção do meu cliente ou não, né? Tem um empresário aqui em Canasvieiras, em Florianópolis, que chama o Super Milho. Aham. Já ouviu falar do Super Já. Milho? Ele é incrível, porque ele se diferencia no público dele por conta de uma fantasia que ele tem, que é o Super Milho. Uhum. E ele vende muito mais por isso. Isso é o subjetivo do negócio. O milho qualquer um Sim. sabe fazer, mas o diferencial é que ele é o super milho. E como ele vende o super milho, como ele entrega esse milho. Uhum. Então é isso que nós empreendedores precisamos ter feeling no nosso negócio. Entender que o hard das skills, das competências é muito importante, mas a gente precisa também ter o fino ali, né, do nosso negócio. Essa questão do feeling e questão comportamental, isso é tão importante, né? Porque é que nem você disse, a parte técnica é a mais fácil de se aprender e Sim, de você replicar e de você transformar isso, vamos dizer assim, em escala, porque uhum, é técnico. sim, Você definir bem bonitinho ali o processo é para que qualquer um consiga fazer. Mas o feeling, ele é muito individual. Ele vai depender de pessoa para pessoa. E a gente vê hoje nas grandes empresas, e se você é um grande empresário e tem muitos funcionários, você vai concordar que você contrata hoje por competência técnica e demite por competências é isso comportamentais. aí. Porque as pessoas não entenderam, Hum, né, o que tá por detrás do teu negócio e o comportamento dela não tá sendo condizente para onde você quer chegar. E assim, o que a gente pode dizer para o empreendedor que entendeu que comportamentalmente ele precisa crescer é que tem gente para ajudar, Muita né, Gustavo? gente. É só procurar ajuda. Sim. Mas isso tem que partir individualmente. Para você ter uma ideia, essa questão de desenvolvimento nas empresas é tão séria que todas as empresas acordaram para a vida de que elas têm que ter um braço educacional dentro das É suas isso aí. empresas. E não é para ensinar técnica, Não, é pra ensinar comportamento mesmo. é para ensinar comportamento. Uhum, E isso é o que faz com que as empresas cheguem mais longe. uhum. Porque é o comportamento de não desistir, é o comportamento de não reclamar, é É o isso aí. comportamento de enxergar as coisas com a visão mais ampla, Uhum. não só olhando para o próprio umbigo, as pessoas às vezes são muito individualistas, né? Mesmo estando dentro de Sim. corporações onde é trabalhar em equipe. Então, isso tem que ser Uhum. desenvolvido pelos gestores para que as equipes consigam entregar mais, né? E as empresas são feitas de pessoas para pessoas. Se Com você, certeza. se você não entendeu ainda essa máxima, você está deixando dinheiro na mesa e está deixando de crescer. É, hoje a área educacional das empresas, hoje a gente tem muitas empresas grandes desenvolvendo o que a gente chama de universidade corporativa, né? Então Uhum, se cria uma trilha de conhecimento em que a gente mistura bastante conhecimentos duros e conhecimentos comportamentais das áreas de conhecimento daquele negócio. uhum, Mas por que que se dá mais vazão para os comportamentais? Porque quando você contrata um colaborador, você contrata ele pelo que ele sabe fazer. Então, quando a gente chega aqui e eu te apresento o meu currículo, essas são as coisas que eu estudei para fazer. uhum, Mas as minhas atitudes em fazendo, você não consegue analisar. Você vai me sim, contratar por aquilo que eu conheço e por aquilo que eu digo que sei fazer. uhum, Mas as minhas atitudes só no dia a dia. E aí, quando você contrata um colaborador técnico muito bom e você precisa dele em outro lugar, é muito mais barato você treiná-lo para ser uma pessoa melhor do que você uhum, trocar aquele colaborador por alguém, às vezes, que não tenha tanta habilidade para fazer aquilo que é duro, né? uhum, E as universidades corporativas têm crescido muito. Quando eu devo começar a ensinar os meus colaboradores? Desde sempre. Só que quando a minha empresa é pequena, que eu sou um MEI, eu preciso me ensinar. Então eu vou buscar os meus cursos para aprender, sim, para que depois eu possa ir treinando os meus colaboradores de acordo com a minha visão. Pessoas nunca farão e nunca pensarão como você, mas você pode treiná-las e ensiná-las a ficarem muito próximas daquilo que é o desejável para que a sua empresa possa crescer dentro das suas visões
e dos seus valores. E isso pode ser desenhado estrategicamente. E é o que essas Uhum. grandes empresas fazem, né? Então, quando você me diz assim, a empresa que eu trabalhava investiu R$ 10.000 em mim para que eu me tornasse uma melhor gestora, eles Uhum. estavam investindo para que a Renata pudesse não só aplicar melhor os seus conhecimentos ali que ia ter naquele curso, mas que ela também pudesse replicar para outras pessoas. Uhum. E, tudo bem, mas perdi a Renata porque a Renata foi para uma oportunidade melhor. Não tem problema. Ainda assim, eu devolvi para a sociedade. Aí vem uma parte social dos negócios que a gente tem que ter enquanto empreendedor. Sim. Devolvi para a sociedade uma pessoa melhor, melhor Uhum. capacitada e que vai alçar voos maiores em outros lugares, Não, e né? tem outra situação também. A empresa, quando ela faz isso, ela também está selecionando os seus. Porque Sim, se eu invisto num colaborador e nesse processo de investimento ele descobre que ele não quer ficar aqui, é melhor que ele vá com embora. certeza. Porque um funcionário que ele já decidiu que ele não vê futuro para ele dentro da corporação, quanto mais rápido ele sair, é mais vantajoso para a Que empresa. saia antes de ficar infeliz, né? Não é? Porque Com um certeza. funcionário infeliz, além de não produzir, ele ainda carrega um monte de gente pro caminho da infelicidade É dele. isso aí. Eu sempre tive, olha só pra você ter uma ideia, eu sempre tive tanta clareza sobre isso e que eu nunca me deixei ser um funcionário desmotivado, nunca. E quando eu percebia que a desmotivação estava chegando perto de mim, eu saio para mim não me tornar um desmotivado ativo, que Uhum. desmotiva É outros. isso aí. Porque a minha visão como dona Uhum. nunca me permitiu eu estar numa empresa desmotivando outras pessoas. Sim. Se eu não estou feliz, é eu que tenho que me retirar dali. Mas eu não acho que seja justo com a corporação que me pagou, que investiu em mim, Sim. que fez tudo para que eu pudesse crescer, eu ficar ali 6 meses, 8 meses, desmotivando uma galera É verdade. por coisas de que eu não estou feliz. E isso pega, né? Quando a gente está desmotivado, a gente acaba contaminando as Totalmente. pessoas ao nosso redor. Isso é muito normal. Porque a gente convive no dia a dia e nós somos pessoas. E a motivação é algo que as empresas têm investido muito mesmo para Uhum. fazer com que as pessoas mantenham a motivação em alta. É uma pena que a gente consiga, enquanto empresário, só movimentar os nossos colaboradores para ela, né? Porque Uhum. motivação é intrínseco, é pessoal. Sim. A gente não vai nunca tirar isso de dentro do indivíduo. Mas eu consigo criar planos remuneratórios, eu consigo criar Sim. incentivos, eu consigo criar várias possibilidades Eu para que as consigo pessoas se sintam descobrir, felizes. né? Descobrir o que motiva o meu Com colaborador. certeza. Porque, assim, a motivação ela é realmente individual, É. é muito interna. Mas eu consigo saber se essa pessoa é motivada externamente ou internamente. Eu consigo saber se essa pessoa se motiva com resultado ou se o resultado não é o que. Porque, assim, se já aconteceu, e eu vou falar agora, tenho certeza que um monte de empresário que ouve vai se identificar. Já aconteceu de você aumentar o salário do teu funcionário e 3 meses depois ele tá desmotivado de novo? Com certeza isso acontece. Muito. Porque nem todo mundo é motivado por dinheiro. Às vezes a pessoa precisa que ser inserida no propósito. É isso O que mesmo. ela quer realmente é fazer parte Fazer das parte. decisões, ela quer se sentir pertencente, Importante. importante. E não é dinheiro que vai fazer isso. Já tem gente que você pode trazer ela para perto, mas se não for através do Pix, Não vai funcionar, né? não vai funcionar, porque é de indivíduo. Mas se as corporações não estiverem interessadas em conhecer o indivíduo que está Sim. trabalhando para ela, vai ser mais difícil de alcançar. Na teoria, a gente chama isso de a gente divide isso entre movimento e motivação, né? O movimento é perene, constante, vem internamente por conta de um conjunto de situações. E o movimento é algo que você, enquanto empresário, consegue fazer para que o seu colaborador dê um sprint de resultado e depois ele volta ao normal, né? Uhum. A remuneração, o dinheiro em si, é considerado um dos sprints de menor ação porque rapidamente a pessoa vai lá, compra o que quer e é quase utilitário, né? Aí eu Uhum. quero comprar uma câmera, então eu vou lá, ganho aqueles R$ 100 a mais, compro a minha câmera e uma vez que eu acostumo que eu tenho a câmera, a minha motivação foi embora, Já né? foi. Então eu preciso mesmo tá criando isso. Uhum. Você que é empresário e tua empresa está crescendo, lembra que a partir do momento que você tem colaboradores e pessoas, você precisa ver recursos humanos como algo estratégico. Uhum. Pessoas são estratégicas no seu negócio. Você não pode pensar nisso como custo. Muita gente ainda vê isso como custo, né? Sem pessoas você não faz. A economia diz que a gente tem alguns elementos fundamentais para ter um negócio de sucesso: terra, capital
trabalho e tecnologia. Quando a gente fala de terra, é um local físico. Aqui a gente está num estúdio, numa sala, vocês pagam para estar aqui, ou compraram ou alugaram, então vocês têm terra, local, isso vai gerar riqueza para vocês. Tecnologia. Se você é marceneiro, você tem um serrote, um martelo, você tem tecnologia. Você precisa cuidar daquela sua tecnologia, porque é aquilo que vai lhe dar resultado. Nesse caso aqui, a gente tem câmeras, internet, computadores, enfim, tem muita tecnologia. A gente tem que ter capital, porque a gente não consegue começar sem ter dinheiro. A gente sempre vai ter que começar de alguma forma, né? Sim. Se eu vou vender um serviço, eu tive que... Alguém investiu em mim para que eu aprendesse aquele serviço e eu pudesse vender. Se eu vou vender um produto, eu tenho que ter um dinheiro para comprar o primeiro produto, para poder vender e comprar mais produtos. Mas o insumo mais fundamental é o trabalho. Sim. Que são as pessoas, né? Então, ou é o seu trabalho que vai precisar ser remunerado, ou o trabalho de outras pessoas que vão fazer a coisa acontecer. Então, terra, trabalho, capital e tecnologia. Quando eu falo do trabalho, eu falo de pessoas, e pessoas são fundamentais. Nós fazemos por pessoas e fazemos para pessoas. E o que a gente fala para aquele empresário que acha que ele vai contratar quando ele crescer? Sendo que é o inverso, né? Eu contrato para Isso. crescer. Ele tem um problema, porque ele não vai conseguir nunca ter volume, né? A gente tem que contratar para crescer mesmo, não tem jeito. Não pense como gasto, pense em como investimento. E em todo investimento você analisa para fazer. Você trabalhou em banco, né, Renata? Sabe disso. O pessoal pega dinheiro e quer botar naquela coisa que vai remunerar. Sim. Eu penso no meu colaborador como alguém que vai suprir uma necessidade que a minha empresa tem. Então eu preciso ter ideia do que ele vai fazer, como ele vai fazer e de preferência que ele faça coisas que eu não posso fazer, que eu não consigo fazer. Então pense num colaborador como alguém em que você está investindo na sua empresa. Procure competências que você não tem, Eu que vejo podem que aumentar a qualidade do teu Eu vejo que negócio. tem muito empresário que não sabe nem o seu próprio valor. Eu vou dar um exemplo, né? Eu já fiz alguns cursos sobre empreendedorismo e com empresários que já estão na área. E aí você vê aquele empresário que, meu Deus, ele não contrata o cara para trocar a lâmpada. Ele acha que ele tem que trocar a lâmpada, ele tem que pintar a parede, ele tem que capinar o quintal. Quando ele para analisar qual é o custo de um profissional para fazer aquilo, ele tá dizendo o quê? Que a hora dele vale R$ 50? Então, assim, para e analisa qual é o valor da tua hora, Isso aí. né? Se você não estivesse fazendo esse tipo de situação. Isso é pensar inteligente. Às Com vezes, certeza. querer fazer tudo não tá sendo inteligente da sua parte. Você devia estar pensando em como vender mais, melhorar o teu time de vendas, Isso aí. analisar se você tem esses dados. A maioria dos empresários hoje não tem dados de Não nada tem da dado de empresa nada. dele. Se você não tem dados, você mede como isso? Não mede, não cresce. Não mede, não Não cresce. cria estratégia para ver o próximo passo, o próximo nível. É isso mesmo. Então, assim, nós podemos perceber, né, gente, que tudo aquilo que eu tenho de conhecimento da vida, o Gustavo tem de conhecimento técnico mesmo. Ele sabe o nome, ele conheceu do lado de dentro. Então, eu não tenho dúvida que hoje, com certeza, a tua empresa, se já está prestando esse tipo de consultoria, e a gente vai falar sobre isso agora, vai ajudar muitas e muitas empresas. Então, se você está ouvindo e tá precisando desse socorro, você já acordou para a vida que sozinho você não vai dar conta e que você tá perdido nesse rolê e que tá precisando de um norte, fala um pouquinho sobre o teu trabalho. Então vamos lá. Adquira Conhecimento é o nome da minha empresa, né? E isso não é ao acaso, é proposital, né? Tudo tem o seu momento. Por que adquira conhecimento? Porque eu, enquanto profissional, não acredito que uma consultoria resolva problemas de ninguém. Eu acredito que ela resolva problemas pontuais, mas aqueles problemas uma hora tornarão a acontecer e aqueles profissionais serão chamados de novo, você vai gastar de novo para resolver aquele mesmo problema. Eu acredito num processo de crescimento educacional do empresário e do empreendedor. Como assim, Gustavo? Por meio de um curso, de uma mentoria, de um treinamento ou de um acompanhamento do empreendedor, ele pode absorver o conhecimento que ele precisa e, a partir dali, ter liberdade para gerir seu negócio e pensar aquele detalhe estrategicamente, ou ele ou a sua empresa, né? Então, hoje eu trabalho principalmente com processos educacionais voltados para o desenvolvimento de negócios e para o desenvolvimento de empresários por meio de conhecimento.
Então, Gustavo, você faz consultoria? Faço, porque eu não sou bobo, né? Uhum. Mas, Ainda tem gente querendo não contratar, é? né? Mas eu acredito que a gente precisa mesmo pensar num processo de desenvolvimento desse empresário, para que ele possa sozinho fazer a coisa acontecer na sua empresa em segunda instância. Então hoje eu trabalho com educação corporativa nesse sentido, ensinando empresários a terem liberdade e autocontrole do seu negócio para crescerem. Então eu vou lá, ensino o que tem que fazer, mostro como tem que fazer, entrego as ferramentas e acompanho esse processo, né? Geralmente esse processo é feito por meio de mentorias. Eu trabalho também com o desenvolvimento de negócio. Então, se você tem um conhecimento, se você é um profissional liberal, contador, economista, administrador, médico, fisioterapeuta, massagista, enfim, e quer transformar o seu conhecimento em negócio, eu te ajudo a fazer isso. Eu tenho um processo que faz com que o seu negócio se torne um conhecimento. A gente vai estruturar, né? O seu conhecimento se transforme num negócio. Então a gente vai estruturar literalmente quais são as possibilidades de negócio, como você vai vender isso, qual é o seu público consumidor. Vamos desenhar o teu negócio desde o princípio, né? Então eu trabalho por aí. Se você estiver precisando de ajuda, é aqui, né? Aqui que eu falo. É isso Se aí. você estiver precisando de ajuda para desenvolver aí o seu negócio de conhecimento, pode me contatar lá no Instagram. É, nas redes sociais, né? Que eu te ajudo a seguir É esse isso aí. processo. Passa pra nós aí qual é o Então, teu arroba, o você pessoal pode, seguir. você pode entrar lá no Instagram, no arroba adconhecimento, então AD de adquira, né? De conhecimento, então arroba adconhecimento, falar comigo ou com a Jennifer, ou então entrar lá no arroba gustavo.lima Soares. Eu te ajudo lá, a gente bate um papo legal, conversa. Gente, sem falar que ele tá criando bastante conteúdo a É, respeito dessa área, então segue lá nas redes sociais que vocês vão estar aprendendo sempre. E é uma pessoa muito solícita, então às vezes é uma dúvida que você tem ou quer saber um pouco com mais, certeza. chama, certeza que ele vai te dar essa atenção e Isso. que você vai se sentir abraçado. E você não tá sozinho não, empreendedor, né? Tem gente que dedicou a vida a estudar, a se É isso dedicar mesmo. para realmente conseguir te ajudar agora. Então, para de ficar sofrendo e comece a analisar isso como investimento Com realmente, certeza. né? Conhecimento é investimento, sempre foi. Então, não deixe de crescer por falta de investir. Às vezes é uma viradinha de chave que vai te levar para um outro nível de É verdade. negócio. E conhecimento é muito bom, né? Conhecimento você compra e aí você começa a dividir com as outras pessoas e você Uhum. nunca perde aquilo que você aprendeu. Nunca Então, mais. melhor produto do mercado. É verdade. Então, acho que a gente finaliza uma horinha de conversa, mas foi muito enriquecedor. Eu aprendi bastante Também. aqui e muito feliz com a tua presença. E tenho certeza que esse foi um dos, né? Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre temas mais específicos e aí a gente vai trazer de volta aqui, com certeza, Gustavo, para poder ensinar, né? Passar todo esse conhecimento para nós. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Renata. Obrigado você, o Estúdio Prospere e o George, a oportunidade de a gente estar aqui conversando, né? Falando um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. E continue o trabalho aí. É muito legal saber que tem gente comprometida em divulgar e promover os empreendedores dessa forma que vocês estão fazendo. É que eu realmente acredito no empreendedorismo. Uhum. Isso tem mudado a nossa história, né? E é como eu disse, passos à frente, passos atrás, mas o empreendedorismo ele move realmente. E aqui na região de Santa Catarina ainda mais. Por que que a gente vê que é um estado tão próspero? Porque existe todos os setores ativos. É Aqui não é verdade. um setor ativo que movimenta a economia, não. Todos os setores são ativos. Então, se um tá ruim, o outro segura as pontas, né? E a gente vê muitas pequenas empresas, e isso aqui é fascinante. Então, a gente tá num ambiente propício para isso. Ainda tem muita oportunidade. Muita. Muita oportunidade. Você sai aí na rua, você vê oportunidade para onde você olha. É isso Então, mesmo. assim, não imagine que tá saturado, então, o mercado de empreendedores. Agora tá precisando. Não, tá faltando mão de obra? Tá também, mas tá faltando, na verdade, mão de obra qualificada. Sim. Então, se você, principalmente, tem uma ideia de negócio que vai qualificar a mão de obra, amigo, olha a oportunidade gigante que Tá nós aí, temos né? Ó, o aqui. conhecimento de novo aí, né? Não é? É transferir conhecimento e profissionalizar pessoas. Com Isso certeza. é uma demanda que está crescente Isso e mesmo. não vai parar de crescer, porque não vai Não. parar de surgir empregos aqui.
É isso aí. né? Então, deixa um recadinho final aí pro empreendedor, aquele que tá desanimado, cansado. Desistir jamais, né? A gente não pode. Toma cuidado para não sangrar onde tem tubarão e adquira conhecimento sempre. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até o próximo encontro. Se inscreve no canal, envia para todo mundo que precisa conhecer sobre o que a gente falou aqui hoje. E eu te espero até no próximo encontro.